Oi, gente. Bom, esse vídeo vai ser um grande Frankenstein, tá? Então, né, se vocês acharem meio esquisito que eu vou falar de 300 mil assuntos, né, se prepare, porque é isso aí mesmo. Não tem o que fazer. Bom, vou começar, né, já a falar pra não demorar muito pra vocês, né? O que acontece? Eu fiquei sem ideia de vídeo do que postar na quarta-feira. E eu pensei, cara, o que eu vou postar a partir de agora, né? A vida, né, de toda pessoa que se forma, né, que tem o Med Content, é que depois, a não ser que, sei lá, você passe direto pra residência, essas coisas tudo, tipo, você vá ser obrigado a se manter estudando, né? No meu caso também sim, né, gente? O negócio é que, por exemplo, eu não fiz prova, então eu não passei pra nada, né? Por um motivo bem óbvio. Mas a minha intenção mesmo era trabalhar esse 2 anos, assim, ganhar dinheiro e depois, né, investir numa residência aí da vida, porque e eu não falo a escolha que eu fiz de residência por um simples motivo, gente. Eu posso mudar de ideia. Então eu não quero falar um negócio agora, aí eu vou mudar de ideia daqui a 1 ano, sabe? Tava comentando isso com meu amigo, gente, do jeito que a vida tá. Eu comecei a me pegar pensando, e se eu fizer radiologia? Sabe? Se eu começar a fazer rádio, e se eu começar a ir pra pato, sabe? Essas coisas assim. Não é que eu tô cansada de gente, mas é porque, assim, rádio, por exemplo, uma área, né, que comecei a olhar, né? O desgaste físico e emocional das coisas, né, começou a pesar um pouco, né? Aí o que acontece, né? Por que eu falei que esse vídeo vai ser um grande Frankenstein? Vai ser eu comentando coisas abobrinhas da minha vida, falando de livro e falando, né, do cenário, né? De como estão as coisas da minha vida. Mas, bom, eu vou falar, assim, entre muitos... porque, assim, né, disseram pra mim, o tarô disse pra mim bem assim, amiga, não seja boca de sacola a partir de agora, seja, né, um pouco mais cachorra, né, das coisas da sua vida, fique quieta, né? Aí eu, tá bom, geminiana. Como é que eu vou ser boca de sacola? Não tem como! Aí, resumindo, né? Mas eu tenho que ser boca de sacola. Mas assim, gente, eu tô estudando, né? Falar de como tá a minha vida atualmente, já agora em março, né? Feliz ano novo astrológico, né? Por isso que eu tô começando esse vídeo assim. Porque me bateu agora a vontade nesse sol de Áries de querer ajeitar a minha vida, né? A impulsividade aqui tá horrível. Mas tá, o que acontece? Sobre a minha vida acadêmica, né? Eu estou estudando, eu reformulei todos os meus planos em questão de 3 meses, né? Por isso que eu falei pra vocês, eu não gosto de falar uma coisa hoje, porque amanhã eu posso ter mudado. E quando eu falei, né, que eu pensei assim, eu vou trabalhar 2 anos e tal. Ainda é opção, porque eu tenho que trabalhar, né? Que senão quem não trabalha não come. E no meu caso, né, se eu não trabalhar eu não como. Mas, né, o que acontece? Eu vou trabalhar, mas eu vou ter que conciliar já com os estudos para residência. Não vou falar o que eu tenho ideia de colocar na residência, mas é isso aí, eu vou fazer prova, diz que esse ano, né? Não era minha intenção, não era minha prioridade, mas as coisas estão deveras muito difíceis e conseguir um plantão tá muito difícil também. Eu tenho que competir com gente muito mais velha aqui. Então, assim, difícil. Ser coringa é terrível. Então, assim, eu comecei já a estudar. Também não vou falar muito de método agora, gente, porque, né, eu também posso mudar isso. E outra, mas, bom, o que acontece? Esse ano não era minha prioridade estudar para prova de residência, né? Eu tava focada mais em trabalhar. E agora que, né, o Mais Médico já anunciou, né, que o edital tá aberto, por enquanto é só para os municípios, né? Eu vou tentar o Mais Médicos também. Mas eu comecei a estudar pra residência, né? Tô dando meus pulos aqui mesmo estudando, porque tô sem dinheiro até pra pagar qualquer coisa. Eu tô usando só o Medicare, eu já usava eles durante a faculdade mesmo, pra treinar coisa mesmo, das matérias pras provas e tal, da faculdade. E eu voltei a utilizar esse ano. E é basicamente isso. E usar as coisas que eu já tinha aqui mesmo, gente. Eu vou ter que estudar por conta, essa é a verdade, tá? Então, assim, Camille, você quer um negócio difícil? Quero. Você vai estudar por conta, você acha que vai dar? Não sei. Vamos descobrir, né? E o que tá acontecendo, né?
eu tô estudando, eu tô vendo as aulas, como eu uso o Magic, né? Então eu vou lá responder minhas questões e tal. Então é basicamente isso. Eu tinha minha mãe me deu esse planner de mesa dos Simpsons, que ela comprou nessas lojas tipo Renner, Marisa e tal, que sempre no caixa fica um negocinho cheio de... Como é que é? Cheio de cacareco, né? E é dos Simpsons. Aí, ele é longuinho assim, sabe? Ele é um caderninho assim. Aí, que ele é um planner de mesa, né? Pra gente colocar ele meio que assim, né? Encostado aqui na mesa. Aí eu uso ele assim porque a minha mesa é pequenininha. Aí pra não ocupar muito espaço eu deixo assim. Ele em pé mesmo, encostado aqui na parede. Mas bom, isso aqui é o meu planejamento dessa semana, né? O da semana que vem já tá semi-planejado. Só falta essa semana acabar e só falta vir amanhã, né? Porque amanhã é o dia que eu tirei pra resolver simulado, fazer essas coisas. Então, assim, é basicamente isso. Hoje é sábado, né? Então, esse vídeo vai ao ar amanhã. Então, amanhã ainda, a minha semana mesmo de estudos ainda não vai ter acabado, né? Então, só à tarde. E só agora, porque eu tô gravando, começa o som a tocar. Aí tá. Bom, de estudos é basicamente isso. Então, eu ia comentar, só que eu ia puxar mais lá no final, que eu tava passando por esse momento assim de incógnita do que eu ia, né, começar a produzir aqui de conteúdo regular do canal, né. E em conversa com uma amiga minha, Vivian, que ela é formada em comunicação, né, e ela começou a me orientar sobre essas questões de redes sociais. Então, sim, aos poucos a gente vai tendo uma equipe, né. Bom, ela tava me orientando e tal, a gente tava fazendo umas videochamadas e ela tava conversando comigo sobre essas questões, né. Então, assim, a produção de conteúdo vai voltar. Eu só não garanto, gente, ter uma regularidade muito pra produzir conteúdo, porque é muito do eu fazer, né? Eu não tenho uma equipe pra fazer as coisas, eu faço isso sozinha. Então, é basicamente isso, né? E eu até comentei pra ela, né, que se fosse pra escolher uma rede pra eu dar prioridade pra ter conteúdo pra fazer mesmo, pra gravar coisa real e postar, era aqui, né? YouTube, porque eu gosto mais. Eu não gosto do Instagram, o TikTok, eu em parte me obrigo a estar presente no TikTok, mas eu gosto de TikTok, tipo, de consumir o TikTok. Gosto muito, gente, sério, eu amo o TikTok por isso, porque realmente, assim, parece que o pessoal, o mesmo humor meio zoado da cabeça, de gente transtornadinha, né, é a mesma galera que eu encontro lá no TikTok. Eu fico assim, gente, como é que pode? Também tem, infelizmente, né, tem não minha, né, mas tipo, com relação ao TikTok, é uma coisa que eu percebo que aquelas diretrizes da comunidade não servem pra nada, né, porque, cara, cada comentário horrível que a gente lê, nem é pra mim, sabe? Eu vejo nos vídeos dos outros e eu fico, gente, o TikTok deixa isso aqui acontecer. E eu que não sei usar termos, né, termos mais chulos, porque tem cada coisa que eu leio que tá tão chula ali, e assim, pra eles, se eu denuncio, eles falam, não, a gente não achou nada de errado, não. Aí agora vai eu comentar um negócio, sendo que, né, eu uso códigos e tal, coloco número no local de letras e essas coisas tudo. A gente não pode fazer um comentário, tipo, às vezes é um comentário crítico, ou então falando de algum tema, né, falando de temas, assim, que são delicados, obviamente, e a gente tem que usar alguns termos que também são comprometedores. Aí o TikTok diz, não, mana, tu se exaltou aqui, viu? Então, assim, difícil demais ter TikTok hoje. Tipo, é só postar o vídeo, literalmente, e sair, não comentar nada, gente, sério. Tá difícil comentar no TikTok. Comentário que devia ser banido permanece, comentário, né, de crítica vai embora, mas tudo bem. Então, é basicamente isso. Então, o YouTube vai ser a minha prioridade. Então, sintam-se honrados que eu vou continuar aqui, né? Vou continuar existindo. Gente, sobre abandonar canal. Eu não me vejo agora, tipo, fazendo um vídeo, vou parar de criar conteúdo aqui, ou então vou parar de postar aqui. Mas nunca se sabe, né? A vida tá aí pra mostrar, né, que às vezes a gente tem que tomar umas atitudes, assim, né, meio radicais na vida, né? A lá Luigi Mangione. Mas assim, né? Mas tá, vamos lá. Eu já tenho 2 semanas, assim, gente, que eu tô seguindo bem fielmente mesmo o meu cronograma. 2 ou 3 semanas. Criei vergonha na minha cara. Aconteceu uma coisa na minha vida, na verdade, nesse meio tempo. Só que eu não quero falar sobre isso. É um tema delicado. Tema sensível, mas com a minha criança interior. Desde o dia 10, tipo, a primeira semana, né, valendo oficialmente, né, dessa questão depois do carnaval, que eu
né, passei uma situação aí e, né, desde então eu reajustei todos os meus planos de vida. Então, já tem 3 semanas que eu tô bem fielzinha. Tô fiel a treino, tô fiel aos estudos. E a partir da semana que vem, tá? Essa semana não é que eu nem postei o vídeo de quarta-feira, né? Eu devi um pouco, mas semana que vem as coisas já começam a regularizar. E outra coisa, talvez em abril, a partir de abril, no caso, talvez a gente só tenha um vídeo por semana mesmo e que talvez seja domingo. Mas eu não quero deixar tipo, só vai ser um vídeo por semana. Eu vou falar bem assim, gente, a princípio é um vídeo por semana, domingo. Se eu, sei lá, gravar alguma coisa a mais, ter alguma coisa a mais pra falar, ou então no momento aleatório liguei a câmera, abri, tô falando as maiores atrocidades, tô impressionada com o que tá saindo da minha boca, vai sair num dia assim que aleatório, no sentido eu editei e eu postei, né? Então assim, a priori vai ser um dia só de vídeo, no caso, né? Só um vídeo por semana, mas se eu me animar eu posto outro, tá? Então pode ser semana sim, semana não, às vezes nenhum, só o vídeo mesmo da semana, é isso aí. A minha semana que vem já tá meio que preparada com os assuntos. O que eu faço? Eu uso um cronograma que eu peguei, né, tipo, eu tenho amigos que fazem esses cursinhos, né, de preparatório para residência, e eu meio que assim, eu gosto de ver como é que eles trabalham, né, de timing das coisas, porque o que acontece? Eu sou meio perdido, eu tenho dificuldade de fazer cronogramas assim, de coisas muito grandes ou coisas a longo prazo, porque eu mesma não consigo ser uma pessoa a longo prazo, eu sou uma pessoa bem curto prazo, né, eu sou impaciente. Eu não sei se vocês já perceberam isso, ou se estão descobrindo agora, saibam que eu sou uma pessoa incrivelmente impaciente, eu não tenho paciência para as coisas. Me faz esperar, eu já tenho, assim, eu já vou, assim, perder minha paciência. Não é à toa que eu nasci de quase 7 meses, né? Então, assim, não sei se é porque também o Sol é em Áries, o meu Saturno tá vindo, ai, eu tô sem paciência, gente, para as coisas. Então, assim, resumindo, eu compilei, né, os cronogramas, tipo, do Medcoff. O Medcoff porque eu já tinha feito em 2023, então eu tinha, né, eu tenho mais ou menos noção. O do Medgrupo, no caso, né, porque o Medcurso é o produto. Do Medgrupo, a minha amiga faz e ela me mostrou o cronograma, que eu pedi mesmo pra ver, amiga, como é que é o cronograma de vocês, né, porque eu fico, assim, vendo vocês, nossa, todo sábado, que situação, né. Do Medcoff era todo dia um monte de aula. Então, assim, era o 8 e o 80, basicamente. Aí ela me mostrou e, né, conforme eu fui vendo e conhecendo, né, os divertidamente aqui na minha cabeça, eu fui montando uma sequência que melhor se desse comigo, né. Então, mediquei confiando em Nossa Senhora e Deus Pai, né. Então, resumindo, é isso. Assim, vlogs semanais, se eu for fazer, né, tipo, como esse vídeo extra, esse vídeo coringa, né, da semana, talvez seja, tipo, estude vlog, gente. Então, assim, pra este ano, novo ano que se inicia, o ano astrológico, esperem bastante mais vlog, talvez tenha bastante mesmo no canal, por conta, né, dessa minha nova decisão, e é basicamente isso. Planos que eu tinha de antes. Eu não descarto, mas eu acho que eles vão ficar para outro momento mesmo da minha vida. Como eu não tenho nada que me prenda, né? Então, nada me impede, né, de, assim que acabar a residência, né, dar seguimento aos meus planos de carreira acadêmica. E é isso. Nunca pensei mesmo que eu fosse me casar, fosse me preocupar com esse tipo de... né, eu não quero usar um termo muito chulo pra isso, mas tipo... esse tipo de comprometimento, né, um comprometimento que me exigisse presença, então, né, pra mim tá tudo certo, já que eu nunca me imaginei uma esposa troféu, então, né, eu sou livre, né, dessas amarras aí do conservadorismo. Então, basicamente é isso. Tá, agora sobre conteúdo acerca de livros, né. Tá, gente, sobre os livros, esse mês de março, eu tô bem difícil, sabe? Eu acho que é porque o sol tava em peixes, né? Tava bem difícil. Então, assim, eu peguei os livros e o começo do mês pra mim foi maravilhoso, porque foi quando eu li bastante. Assim, eu li as coisas rápido, eu terminei e tal. Aí agora, tá indo pro final do mês e eu não terminei o Crime de Padre Amaro. Tô bem longe da meta dessa semana. Dessa última semana, né?
Por exemplo, A Sociedade do Anel foi o que eu mais consegui ler um pouco mais, mas eu ainda tô longe de acabar. Eu tô no capítulo do Conselho de Elrond, né? E já estou, né, vendo que a minha personagem preferida vai ser a Arwen ou é Arvin? Não sei como é que falam, se é com som de V mesmo ou se é com som de U, né? Mas, né, eu tenho uma amiga, a Nina, e que uma vez eu falei pra ela que ela parece muito a atriz que interpreta a Arwen no Senhor dos Anéis. Então, aí ela ficou, ai amiga, ficou toda lisonjeada. Eu, amiga, mas eu acho muito. Sabe, de verdade, olha, pra você eu lembro da personagem do Senhor dos Anéis, é isso. Eu não lembro do nome da atriz, mas eu lembro da personagem do Senhor dos Anéis. Então, resumindo, é isso. Eu ainda não tinha lido, né, o Senhor dos Anéis. É a primeira vez que eu tô lendo também. E no clube de leitura, a gente tá lendo Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Eu já comecei ele, mas eu ainda não passei pra próxima meta. Eu tinha feito uma meta de 30 páginas por dia, mas calhou dessa semana eu ter meu primeiro plantão pra acompanhar. E falando de emprego agora, né? Acho que eu tô lendo mais um livro, só que não tá aqui. No Kindle eu ainda tô lendo Precisamos de Novos Nomes, da Violet Bulawayo. E basicamente é isso. Mas o que acontece, né? Gente, eu jurava que eu tava lendo mais um livro. Acho que não, acabei. Não sei. Sumiu. Sobre emprego, né? Eu mandei meu currículo, né, pra todos os cantos possíveis. Eu falei bem assim, gente, uma vez eu fiz um meme, é porque eu já fiz aula de polidense, né, e o que acontece? Eu falei, gente, se a medicina não der dinheiro, eu acho que eu vou começar a investir nas aulas de polidense. E pra ver quanto é que... Eu vou fazer um plantão de 6 horas no polidense, quanto que eu ganho, né, em comparação com um plantão de medicina 6 horas, sabe? Vou ver quem compensa mais. Ai. Mas eu quero voltar para as aulas de polidense, só não agora. Tipo, eu queria agora, né? Mas eu tô sem dinheiro para pagar, mas tudo bem. Eu queria tanta coisa, gente. Eu queria fazer pilates. Eu tô indo pra academia, assim. Eu tô fiel à academia, mas assim, eu não gosto de academia, essa é a verdade, né? Eu não posso estar nadando, né? Então eu vou pra academia. Tenho que fazer alguma coisa, né? Não pode deixar o sangue coalhar. E basicamente é isso. Eu mandei meu currículo, né, e eu vou ser chamada, só que pra eu poder, né, pegar os plantões e tal, eu tenho que acompanhar um médico já da cooperativa, e é um treinamento, né, são plantões de treinamento, não recebo nada por eles. Então, eu já fui pra né, e eu tenho que ir em mais alguns, até, tipo, eles, né, terem confiança em me tacar sozinha num plantão. Aí, essa semana que vem, eu vou tentar fazer uns 2, né? Uns 2, 3 no máximo. E eu vou conversar com esse médico que eu tô acompanhando, né? Pra deixar só o plantão de 6 horas, porque como eu também tô estudando, né? Eu não gosto da ideia de ficar 12 horas fora de casa, gente, porque depois, assim, não é que não dá pra estudar. Realmente, não dá. Mas é porque eu fico muito cansada. Então, assim, o outro dia eu vou estar podre também. Então, assim, eu não vou conseguir estudar direito. Então... 6 horas eu consigo, tipo, ir pro plantão, eu consigo voltar pra casa, né? Eu fiquei sem beber água nesse primeiro plantão que eu fui, voltei com uma enxaqueca medonha, mas assim, problema inteiramente meu, né? Que eu não tive a decência de abrir minha boca e perguntar bem assim, moça, onde é que fica o bebedouro? Mas, tipo, um plantão de 6 horas é muito melhor, tipo, pra mim, aguentar, depois voltar pra casa, ir pra academia ou estudar. Então, assim, dá pra eu fazer as coisas, sabe? Depois disso. Um plantão de 12, não dá pra fazer nada. Fora que é 7 horas até 7 da noite, né? Então, assim, o trânsito ainda tá meio ruim. Então, eu vou pra um hospital que ele é muito longe da minha casa, tipo, de onde eu tô morando agora, né? Com meu pai, mas ele é muito mais perto da casa da minha mãe. Então, pra mim, fica um pouco ruim até nisso. Mas é um lugar, assim, que é bem movimentado, frequentado, sabe? Então, eu queria ter noção, assim, de pegar o negócio já com animação, sabe? Eu não queria uma coisa que não me preparasse pra realidade, né? Então, é basicamente isso, né? Vejo vocês ao longo da semana. Eu não sei se eu vou deixar já essa regra, né? Mas no caso, esse meu combinado com vocês, né? Dos vídeos só uma vez por semana, já a partir da semana que vem, que basicamente é abril, então, né? Fica por isso mesmo. Então, quarta-feira pode ser que tenha vídeo, pode ser que não, mas é isso aí.
E é isso. Acho. Se eu tivesse dinheiro, né? Mais dinheiro, eu fazia mais outro curso de idioma, mas né, ainda não tô podendo. Eu queria aprender italiano, começar aulas de italiano, mas ainda, né, não tô podendo. Mas pelo menos eu tô mantendo meu coreano. Pra quem perguntar, não sei o que, mas você não fazia francês? Sim, eu me formei, eu terminei o C2. Eu tenho que fazer a prova, aliás, do DALF. Mas é basicamente isso, gente. E é isso aí, vejo vocês, né, nos próximos vídeos aí do canal, sejam na quarta ou seja no domingo. No domingo é certeza que vai ter, mas na quarta aí fica aí a pendência. Mas resumindo, é isso. E vamos ver, né, se eu vou conseguir ter sucesso esse ano. Ai, ai.